Flávio01 rachava empregos com parentes de Queiroz do matador Adriano e agora fala a todos, diz o Bob Fernandes. Saudades de ver o Bob aqui no canal. Vamos lá. No canal dele. Poderes. Fabiano Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. O maior doador individual para a campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Doou 2 milhões de reais. Deu outros 3 milhões para Bolsonaro. Vorcaro agora investigado como o rosto do crime no mercado financeiro. Maribel Golim, pecuarista e empresário, fez a 6ª maior doação individual para a campanha de Tarcísio. R$500 mil. Maribel, alvo de investigação da Polícia Federal, pela ligação com William Barilli Agatti, alvo da Polícia Federal porque seria o concierge do PCC. Homem-chave na parceria com a 'Ndrangheta, máfia italiana investigada na Operação Mafiosi, lavagem de R$1,4 bilhão. Tarcísio de Freitas apoiou o tarifaço de Trump contra o Brasil. O governador Tarcísio, capitão do Exército, enfiou na cabeça o boné de Trump. Faça os Estados Unidos grandes novamente. Felício Ramute é o vice-governador de São Paulo, de Tarcísio. Felício e a mulher Vanessa estão sendo investigados em Andorra por suposta lavagem de $1,6 milhão. Dito tudo isso, notem como, no vídeo a seguir, depois de, imaginem só, pontificar sobre resgate moral, Tarcísio foge quando a repórter pergunta sobre seu vice, investigado por lavagem de dinheiro. Não dá mais para ser o país sem prioridade. Parece que nós não aprendemos nada com as lições do passado. E a gente precisa agora de um resgate moral, porque senão o Brasil não tem chance. Governador, e a investigação contra o seu vice, Felício Ramute? Em Andorra? Gente, ó, o milhão está chegando. Tarcísio seria o candidato preferencial do dinheiro grande e das mídias à presidência do Brasil, mas errou tanto que, por hora, segue candidato à reeleição em São Paulo. Com o capitão Tarcísio ora posto na condição de reserva, as pesquisas e manchetes tratam da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Escassa, quase inexistente a atenção, o recordar o, chamemos, currículo de Flávio Bolsonaro, o 01. Compreensível, fundamental, essencial para o futuro do Brasil é debater o Lula na escola de samba. Mereceu semanas de noticiários e pomposos editoriais. Mas passados o fogo e as cinzas, voltemos ao agora. E ao passado, de olho no futuro. No início dos anos 2000, Flávio Bolsonaro estudava Direito na Cândido Mendes e estagiava no Rio de Janeiro. Consta nos anais que por 2 anos Flávio ocupava ao mesmo tempo cargo no gabinete do pai em Brasília. O trabalho é, ou seria, de 40 horas semanais. A isso se costuma chamar de funcionário fantasma. E muito mais viria. Flávio foi deputado estadual de 2003 a 2018. É público e célebre o caso Rachadinhas, Flávio Bolsonaro e companhia. Rachadinha é o apelido para o crime de peculato, que dá cadeia de 2 a 12 anos. Os fatos, segundo o Ministério Público, Rio de Janeiro. Quando Flávio era deputado estadual, o Fabrício Queiroz pilotava uma rede de assessores de Flávio. E esses assessores devolviam parte dos seus salários. Daí o apelido Rachadinha. Exemplos. Wellington Sérvulo recebia salário na Assembleia Legislativa, mas passou 248 dias em Portugal. E, segundo o COAF, depositava na conta do Queiroz. Vamos pingar, gente! Aquele que, juntamente com sua mulher, Márcia, deu R$89 mil em cheques para Michele Bolsonaro. Natália, filha do Queiroz, trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia, de 2007 a 2016. E esteve lotada também no gabinete de Jair Bolsonaro, em Brasília.
esse último emprego de 2016 a 2018, ao mesmo tempo em que era personal trainer no Rio de Janeiro. Fantasma. Evelyn Queiroz substituiu a irmã Natália quando esta se transferiu do gabinete do Flávio para o gabinete do Jair. E Márcia Aguiar, casada com Queiroz, também esteve lotada no gabinete de Flávio, na Assembleia, no Rio. Já Raimunda Vera Magalhães é a mãe do capitão Adriano da Nóbrega. E Daniele da Nóbrega foi casada com Adriano. Ambas trabalharam por anos e anos no gabinete de Flávio Bolsonaro. Entre 2021 e 2022, já governo Bolsonaro, o STJ anulou as provas deste caso. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que Flávio Bolsonaro tinha direito ao foro privilegiado. Mas foro e fantasmas à parte, assombrações bem mais horripilantes. Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOPE, filho e ex-marido de funcionários de Flávio Bolsonaro na Assembleia, morreu a 9 de fevereiro de 2020, fuzilado em Esplanada, no interior da Bahia. Adriano da Nóbrega sabia muito. Segundo a Operação Intocáveis de 2019, Adriano era o chefe do escritório do crime, uma organização de assassinos, de pistoleiros de aluguel, investigados por ao menos 19 assassinatos. Juntamente com Adriano, também Fabrício Queiroz foi investigado por um assassinato do técnico de refrigeração Anderson Rosa de Souza, morto a 15 de maio de 2003, na Cidade de Deus, Rio. Sem julgamento, o crime prescreveu em maio de 2023. No caso do capitão Adriano e Flávio Bolsonaro, há muito mais além dos fantasmas. Segundo o Ministério Público, uma correia de transmissão de rachadinhas ligava Queiroz e o gabinete de Flávio Bolsonaro a Adriano e à construção de prédios ilegais na zona oeste do Rio de Janeiro, na região de Rio das Pedras e Muzema. Muzema, onde 2 prédios caíram e mataram 24 pessoas. Áreas estas historicamente controladas pela milícia. Para o Ministério Público, não havia um único condomínio com o nome fantasia, mas sim uma sociedade oculta em empreendimentos imobiliários gerados por empresas de fachada. Para chegar a essas conclusões, o Ministério Público do Rio de Janeiro cruzou dados bancários de 86 pessoas suspeitas. Dezembro de 2018, já tornado público o escândalo. Em troca de mensagens via WhatsApp, Queiroz dá informações para Daniele da Nóbrega sobre um relatório do COAF, aquele conselho que rastreia dinheiro suspeito. Daniele, ex-mulher do capitão Adriano, trabalhou por 11 anos no gabinete de Flávio Bolsonaro e, portanto, estava preocupada. E Queiroz conta a Daniele o que estava a caminho na investigação de Flávio e companhia. Disse via WhatsApp: do tamanho de um cometa. Por estas e tantas outras, naquela célebre reunião de 22 de abril de 2020, o presidente Bolsonaro cometeu a seguinte frase: já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Mandando recado pro Moro. O assombroso dessa história começou muito antes. Bom dia, Solano. 9 de setembro de 2005. Flávio Bolsonaro, 24 anos, está no seu primeiro mandato estadual. E neste dia está dentro do Batalhão Especial Prisional da PM, em Benfica, zona norte do Rio. E lá está preso o capitão... Não, a didática do Bob Fernandes é maravilhosa, né, gente? É importantíssimo para a gente entender todas as notícias. O Bob Fernandes que fez matérias na Carta Capital importantíssimas sobre a questão da CIA no Brasil. Eu também cobri esse assunto lá no DCM. Vamos lá. Adriano da Nóbrega, acusado de assassinar Leandro Santos Silva, um guardador de carros.
que havia acusado Adriano e mais 10 PMs por extorsão. Acusou um dia antes de ser assassinado. Naquele 9 de setembro, Flávio Bolsonaro condecorou Adriano da Nóbrega com a Medalha Tiradentes, dentro da cadeia da Polícia Militar. E disse ser Adriano um policial exemplar e heróico, com brilhantismo e galhardia. A 27 daquele mesmo outubro de 2005, Adriano foi condenado a 19 anos de prisão. 4 dias depois, o à época deputado federal Jair Bolsonaro foi à tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília e lá discursou defendendo o condenado por assassinato. Adriano, um oficial brilhante, segundo o então futuro presidente da República. Os Bolsonaro homenagearam ao menos outros 2 militares depois presos por crimes. Em março de 2004, Flávio saudou o major Ronald Paulo com votos de louvor e congratulações. O major era investigado na chacina Via Show, quando 4 jovens foram sequestrados e mortos. Líder de milícia, o major Ronald seria preso anos depois, cadeia de segurança máxima. Menção de louvor Flávio fez também ao sargento Ítalo Ciba. Ítalo foi comandado pelo capitão Adriano. Preso, investigado por homicídio, tortura e extorsão, Ítalo foi eleito vereador. E depois foi cassado pelas ligações com o crime organizado. E Flávio ascendia. Foi dono daquela rentabilíssima loja de chocolates num shopping no Rio de Janeiro. O pai, já presidente, Flávio senador, comprou uma mansão em Brasília por declarados 6 milhões e 100 mil reais, com 3 milhões e 100 mil emprestados pelo BRB, esse banco do escândalo do Master e do governador Ibanez Rocha. Os outros 2 milhões 870 mil reais, Flávio diz que vieram dos chocolates. Por que eu tô falando que esse vídeo é tão bem feito, gente? Porque é uma coisa, inclusive, a gente tava falando com o chat ontem a respeito disso. A gente precisa destrinchar todos os escândalos do Flávio, que no final das contas são os escândalos da família Bolsonaro. São os escândalos da família Bolsonaro. Já que ele é o candidato presidencial, então, meu amigo, William Wonka, Flavinho, tem que contar essa história toda e vamos pingar superchat pra gente fechar essa meta, gente. E de um daqueles 51 imóveis da família, boa parte pagos em dinheiro vivo. Há meses, diante do tarifaço de Trump, Flávio defendeu a rendição do Brasil aos Estados Unidos. Em nome de tirar o pai da cadeia, citou como argumento e ameaça as bombas atômicas dos Estados Unidos atiradas sobre o Japão. Vejam um de muitos trechos da argumentação do agora candidato à presidência da República do Brasil. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia. Como se vê e ouvimos, um político que enxerga longe, um estadista. Isso é um ligeiro resumo, há muito, muito mais. Mas em relação a Flávio Bolsonaro, o que mais parece interessar no momento são as pesquisas eleitorais, até aqui desconectadas da, chamemos de, história de Flávio 01. Manchetes e análises de preferência diárias. As chances de Flávio no primeiro turno, as chances de Flávio no segundo turno, as articulações, o que pensa a entidade ou o mercado. Isso, claro, sempre polvilhado com hipérboles. Porque a rejeição é fator decisivo na eleição presidencial. Nisso, também por isso, o debate sobre a homenagem da escola de samba de Niterói a Lula.
Tema que mereceu abalizadas opiniões, inclusive de Flávio Obrigado, Zé Fernandão. e de próprios luminares da oposição, 44 é o que subitamente falta, gente. blindados à condição de carnavalescos. O governo do pai Jair e dos filhos ofendeu mulheres, esturricou verbas das universidades, da cultura e da ciência. Agora, com a cientista Tatiana Sampaio caminhando na pesquisa para a cura futura de lesões medulares, Flávio, que como o pai apostou pesado na cloroquina e ivermectina contra o coronavírus, se fantasia de moderado e de a favor da ciência. Aí vem uma mulher brasileira, bióloga da UFRJ, a doutora Tatiana Sampaio. Paraplégicos e tetraplégicos estão voltando a andar com ciência brasileira. Imaginem, nestes dias, agora, Flávio está usando a expressão todes em postagens. A propósito disso, uma modesta sugestão para o Carnaval 2027. Um enredo sobre Maquiavel, o historiador e filósofo autor do tratado O Príncipe, que no século XVI ensinava: o governante não precisa ser honesto, mas deve parecer ser. E sobre os governados, lá nos anos 1500, Maquiavel já dava a letra. Escreveu: o engano só funciona porque as pessoas preferem encarar a versão confortável, a farsa, do que encarar a realidade bruta. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!